como eu falei, eu tinha aquela mensagem que estava preparada para sábado passado, teve a nossa querida palestrante aqui, não deu para a gente passar. Aí, no domingo, vai ser domingo. Aí Deus disse, não é essa mensagem para hoje, é uma outra mensagem. Aí eu pensei, aconteceu a situação, né, do pregador infelizmente adoecer, e não pôde vir, casa pregadora, né, que ia vir, mas o esposo dela está doente. E aí, o sermão já tenho pronto. Mas só que Deus disse, mas hoje ainda não, sabe? Segura essa mensagem aí, hoje a gente vai conversar sobre um outro assunto, que eu acho, né, que é mais conveniente para o momento. Deus falando. Esse acho é eu aqui me colocando aqui. Mas aí, o título é esse que está aqui, ó. A hospedaria de quem? Do Senhor. E Deus tem hospedaria? Tem? Qual é ela? No final, eu acho que vocês sabem, mas no final eu conto. Beleza? Então, olha só. Nessa caminhada como cristão, ou como cristã, né? Nós vamos nos depararmos com várias situações. Situações boas e, ao mesmo tempo, também iremos viver situações tristes, delicadas e por aí vai. Infelizmente, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a nossa vida não vai ser como a gente sonha, como a gente pensa. Mas desde já gostaria de agradecer pela presença da nossa querida irmã Leila aqui, juntamente com a irmã Flávia, né? Muito bom poder recebê-los vocês aqui essa manhã, como também o nosso irmão ali, ó. Que para mim falar o nome dele é complicado. Ó, Idovan. Que Deus abençoe você e a sua família, viu, meu irmão? E também a minha irmã hoje que decidiu vir para a igreja, ó, juntamente com os meus sobrinhos. Que Deus possa tocar no seu coração que você volte mais vezes. Amém? E, claro, não podia deixar, né? Aquele cidadão que sempre tem me ajudado quando eu preciso. Meu irmão John aqui, que Deus te abençoe, também com a sua família, com sua esposa aqui, acho que isso aí com as crianças, não foi? E a todos vocês que estão aqui essa manhã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Teu irmão ali também está nos visitando essa manhã aqui, ó. Deus abençoe ele também. Então, gente, como eu falei aqui, né? A nossa vida, ela infelizmente não é muitas das vezes como a gente quer. Acontecem situações de alegria e também acontecem situações de tristeza. Mas em meio a essas situações nós temos que permanecer no caminho do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas, o advogado. O doutor. Nós iremos abordar aqui, nessa manhã, 4 elementos de uma mesma história. 4 situações que acontecem dentro dessa passagem que a gente vai fazer aqui a leitura. E o primeiro personagem que aparece nessa história é um homem que tinha um conhecimento muito elevado. Lucas 10, a partir do versículo 25. Aí fica mais fácil, né? Deixa eu me achar aqui também, que eu vou usar isso aqui. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus,
Mais uma vez nós entramos em Tua presença através da oração para suplicar, mais uma vez, pela presença do Espírito Santo nesse lugar e que Ele permaneça em cada mente, em cada coração. Tire da nossa mente e do nosso coração pensamentos e sentimentos que nos tire da Tua presença. E que nesse momento a gente possa apenas focar naquilo que o Senhor quer falar conosco. E que nós possamos entender o propósito dessa mensagem, porque o Espírito Santo vai deixar claro essa manhã qual é o propósito da mensagem. Se fosse eu falando, ninguém iria entender. Mas como é o Senhor que irá falar, vai ficar tão claro como a luz do dia. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja. Abençoe, Senhor Deus, cada igreja aqui representada. E que essa unidade de Cristo possa permanecer e perseverar, antes que Ele cresça e que cada um de nós diminua. Desde já, é a nossa oração pelos méritos daquele que vive, reina para sempre e que em breve voltará, o Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Então, a história começa na seguinte narrativa. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Nessa minha tradução, fala perito da lei. Na versão de vocês, como é que está aí? Intérprete, tem que mais? Tem outros. Tem uma versão que fala doutor. Né? Era essa aí que eu queria. O doutor da lei. E foi esse tópico que eu coloquei aqui. O doutor da lei. Ele se aproximou de Jesus para quê? Para provar. Provar em que sentido? Isso. Ele quis, de certa forma, pegar Jesus. Uma pegadinha. Vou pegar esse cara. Ele está achando que ele é quem aqui? Eu sou doutor. Eu sou professor da faculdade. Eu tenho um pós, tenho um doutorado. Quem é isso aí? Quem é esse Galileu aí, esse cidadão? Vou pegar ele. Mestre, olha como o doutor chegou até Jesus. Disse, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse mestre é com um espírito de arrogância, com um espírito de desprezo. Eu vou chegar até ele, exaltando ele. E ele chega, mestre, o que eu preciso fazer para obter o quê? A vida eterna. E Jesus foi muito sábio. E ele fez algo que era cultural. Diz que o judeu respondia a uma pergunta, fazendo o quê? Outra pergunta. E ele chega e pergunta assim, como é que está escrito na lei? Eu não lembro. Você é o doutor, eu sou só um pequeno mestre. E aí começa aquela situação. Aí o homem vai e responde, né? Amará o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. E o interessante é que ele pergunta, Jesus replica a pergunta e ele mesmo dá o quê? Dá a resposta. Amará o próximo como a ti mesmo. E ele querendo se sair, ele querendo se desviar ali, ele disse, mas Senhor, quem é o meu próximo? Antes da gente entrar nessa parte aqui, eu separei um textozinho que diz assim: Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei por sua própria força. Desejava induzir o doutor da lei a um estudo mais esclarecido e minucioso, para que achasse a verdade. Somente aceitando a virtude e a graça de Cristo
podemos observar o quê? A lei. A fé na apropriação pelo pecado habilita o homem caído a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então, a intenção de Jesus aqui era colocar na mente daquele homem, daquele letrado, estudado, que somente através da graça nós iríamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa para observar o quê? A lei. É tipo assim, ó. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança, é uma estátua que Jesus está carregando uma cruz. E uma criancinha, deixa eu ver aqui como quem, meu Deus, uma Lohane. E ela vai lá no pé da cruz e tenta pegar, ajudar, carregar a cruz. Então veja, quando nós olhamos para a importância e o sentido, se uma criança consegue ver, aquele homem precisa de ajuda, nós quando entendemos a preciosidade da graça e do que ele fez por mim, por você, por nós, nós também temos que querer fazer o quê? Ajudar a carregar o quê? A cruz. Não é pelos meus esforços, mas é pelo que ele fez. É pelo fato dele ter nos amado primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Porque não foi você que escolheu estar aqui essa manhã. Mas Ele escolheu que você estivesse aqui essa manhã. Ele sonhou com você aqui essa manhã. E quando aquele homem questiona Jesus, mas quem é o meu próximo? Foi o que Jesus fez. Ilustrou uma história. E Jesus conta uma história que diz assim: um homem descia para onde? Para Jericó. Só que no meio do caminho, no meio da estrada, apareceu homens maus. Agrediram aquele homem, tomaram tudo que ele tinha e deixaram ele de uma forma ali quase morto. Ele ficou desmaiado. Mas o que chama a atenção aqui, no que nós iremos estudar, é a primeira pessoa que aparece nessa história. É a primeira pessoa que aparece nessa parábola. Entenda, muitas das parábolas de Jesus é em ilustração. Mas muitas das parábolas de Jesus era verdade. Era uma história que havia acontecido. E a tendência é que essa história foi uma história verídica, real. E a primeira pessoa que aparece ali agora, quem foi? O sacerdote. O sacerdote aparece na história, vê aquele homem ali caído, e a história diz que o sacerdote passou de longe e não quis se envolver. E a pergunta que fica aqui, sabe por que o sacerdote não ajudou aquele homem? E pasme pela resposta. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 11. Capítulo, 21, 11. Vamos lá. Todo mundo achou? Olha o que diz aqui. Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro
nem mesmo por causa do pai e nem mesmo de sua mãe. Mas vamos pegar só o começo do texto. Não entrará onde houver o quê? Então aquele homem ele estava indo ministrar na onde? Para onde o sacerdote estava indo? Para a igreja, para o templo. E quando aquele sacerdote viu aquele homem ali, o texto diz que ele estava semi-morto. Ele não tinha a certeza que ele estava vivo. Tudo indicava que aquele homem estava ferido, ensanguentado, machucado e desmaiado. E uma pessoa desmaiada está o quê? Semi-morta. E para guardar a lei, foi o que ele fez? Passou direto e seguiu estrada. Porque o mandamento dizia que um sacerdote não poderia estar em um local, nem se aproximar de uma pessoa que estava morta. O que você está dizendo? O sacerdote foi fiel à lei. Ele foi fiel à lei e não socorreu aquele homem. E dá para ser infiel mesmo sendo fiel. É essa a história que Jesus está contando. É essa a história que Jesus está contando. É impressionante isso. E quando o sacerdote vai seguindo, um outro personagem aqui aparece na nossa história. Voltamos para o mesmo livro de Mateus. Ou melhor, de Lucas. Foi de propósito para ver se você estava realmente prestando atenção, entendeu? Nossa, como vocês estão focados. Glória a Deus. No versículo agora 32. Amém? E ele diz assim: assim também, na minha versão, assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Você lê na sua versão aí, para mim, por favor. Ó, e de igual modo, chegando o levita naquele mesmo lugar. Passou o quê? De lado. Então o que acontece? Eu tinha uma imagem aí, mas eu não vou passar. É uma imagem de uma estrada, como era a estrada, uma estrada romana. E diz que quando a pessoa que estava aqui, ela conseguia ver, mais ou menos, por mais longe que você estivesse, por não ser uma estrada que era curvada, era uma estrada reta, dava para você ver muito à frente. Então, possivelmente, ou provavelmente, o levita fez o quê? Viu que o sacerdote passou de longe, ele também fez a mesma coisa. E sabe o que nos chama a atenção nessa história? É muito nosso meio. É uma pessoa chegar e dizer: nossa, o fulano de tal está precisando de uma visita. Nossa, o fulano de tal está precisando de um estudo bíblico. Não tem como você ir lá não fazer a visita. Não tem como você ir lá não passar o estudo bíblico. Ora, e por que você não vai? A igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja somos quem? Somos nós. Nós somos a igreja. Quando eu digo, olha, a igreja não visita. Você faz parte dela. Então, se ela não visita, você também não visita. Ora, a igreja não passa estudo. Ora, você é a igreja. Se a igreja não está passando estudo, automaticamente você não passa estudo bíblico. É tipo, eu cobrar de alguém, eu conversava com alguém essa semana, ou melhor, ontem, eu falava assim, ó. Imagine que eu aqui, esse está falando aqui a vocês, pego em um dinheiro que não é meu. Automaticamente eu sou o quê? Um ladrão. Aí eu chego e digo: o político A é um ladrão. Ora, mas eu pego naquilo que não é meu, então eu sou o quê? Semelhante a ele. Que moral eu tenho de chegar para aquele cara e dizer: você é um ladrão? Se eu também sou como um ladrão, mas chegar para o outro e dizer: você é um ladrão. Não está certo. E o levita viu que o cara não prestou socorro, o pastor não prestou.
O pastor não prestou socorro, quanto mais eu. Se ele, que é o pastor que recebe para isso, não fez, eu vou fazer por quê? Com a minha obrigação. E nós caímos nesse erro aqui. O pastor vai prestar contas pelo ato dele, mas eu vou prestar conta a Deus pelo que eu faço, não pelo que você faz, não pelo que você faz. Eu vou prestar conta a Deus pelo que eu faço, pelas minhas escolhas, não pela de vocês. Temos o sacerdote que foi infiel sendo fiel, e nós temos o levita que viu, ele não ajudou, por que eu vou ajudar? E agora a gente entra na terceira pessoa dessa história, ou melhor, na quarta pessoa dessa história, né? Do contexto do início, da parábola a terceira, do início à quarta, que é o herói. Quem é o herói? O samaritano. O samaritano entra no contexto aqui, e o versículo que nós iremos usar agora, isso, 33, que diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade de quem? Dele. Então, o samaritano estava de viagem, então ele não viu o que aconteceu. O samaritano não foi como o sacerdote que viu aquele homem ali, e o samaritano não foi como o levita que viu que o sacerdote não ajudou e seguiu também. Então, o bom samaritano, ou o samaritano, ele chega depois que aqueles dois homens passaram ali. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu é que era um judeu. E o que era um judeu? O judeu era inimigo do samaritano. E quando o texto diz que, ao ver aquele homem, naquele estado que estava ali no chão, semi-morto, ferido, sangrando, ele deixou de lado o preconceito. Ele deixou de lado o risco de morrer. Ele faz aquilo que o sacerdote deveria ter feito. O que foi que o sacerdote deveria ter feito? Ter cuidado dele, independente. Isso. O que acontece aqui na história é que o homem entra no risco de morrer, porque se alguns judeus tivessem visto ele ali, ele seria o quê? Isso. Iria ser morto, mas descartando a possibilidade de morrer, ele enfrentou essa adversidade que era contra ele. Porque naquele momento ele só focou no ser humano, no semelhante que estava ali, no chão, caído, quase morto. E a história diz que aquele homem se compadeceu. No final eu entro nesse contexto que eu quero falar aqui. Mas eu vou entrar no contexto agora. Quem é aquele homem na beira da estrada? É você. Aquele homem na beira da estrada sou eu. E sabe quem é o bom samaritano? É Jesus, que desceu a esse mundo de pecado para derramar o seu sangue precioso e entregar a sua vida para me salvar, porque eu estava semi-morto, caído na beira da estrada desse mundo pecaminoso, triste. E a história diz que, ao compadecer daquele homem, o samaritano não levou aquele jovem, aquele cidadão para casa. Ele não levou ele para casa. A história diz que ele levou para onde? Para a hospedaria. E chegando lá, ele lhe deixou uma quantia de dinheiro para que aquele homem pudesse ser o quê? Cuidado, guardado, zelado. Então, ele deixa o preconceito, enfrenta o medo, tudo para salvar quem? O próximo. E ele levou aquele homem para onde? Para a hospedaria. Olha o versículo 35.
no versículo 35, ele diz assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Coloca aquela imagem que a gente tem combinado aqui, nessa tela, na TV. Irmãos, essa mensagem dessa manhã é para mim. O dono da hospedaria está dizendo assim: olha, cuide dele. Mas ele não quer saber da igreja. Ele só vive se desviando do caminho do Senhor. Cuide dele. Mas eu não tenho mais paciência com ela. Cuide dela. Mas ela é chata, ele é chato. Cuide dele, cuide dela. Mas está me comendo o juízo, está me comendo a paciência. Cuide dela. Aí ele continua falando assim: olha, mas eu não aguento mais. Parece que eles não querem saber de mim. Eles não querem saber da tua... Cuide deles. Cuide deles. E ele termina dizendo assim: porque quando eu voltar, eu vou fazer o quê? Vou pagar todas as despesas com você. Eu vou indenizar você de maneira que você nunca imaginou. Porque você vai entrar no meu reino. Eu vou te abraçar e vou te agradecer. Eu vou abraçar você. Eu vou colocar na sua cabeça uma coroa de estrelas, de ouro. Uma coroa que foi para o meu mérito, mas eu compartilho ela com você. Cuide dele, cuide dela, cuide da igreja do Senhor. Cuide. A gente se cansa, mas eu estou cansado, Senhor. Eles não querem saber. Cuide deles. Cuide. Porque todo santo dia Ele tem cuidado de mim e de você. A primeira coisa que as pessoas fazem quando estão decepcionadas com algumas pessoas, a primeira coisa que as pessoas fazem é sair da igreja. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, que coincidência, e haja 10, versículo 25. O Senhor nosso Deus, Ele nos aconselha. E Ele diz assim: não deixemos de reunir-nos, 25, como igreja, sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima, o seu lugar não é fora daqui. Por mais que aqui tenha o sacerdote que negou a sua ajuda, o levita que virou as costas para você, mas lembre-se que o principal aqui dessa igreja, dessa hospedaria, é o samaritano que doou a sua vida por você. E esse samaritano está dizendo que o seu lugar é na hospedaria, onde vai ter pessoas que vão lhe magoar, onde vai ter pessoas que vão lhe ferir, onde vai ter pessoas que vão virar as costas para você, onde vai ter pessoas que vão entender você, vão acusar você, vão trair você. Mas o bom samaritano sempre vai zelar e vai cuidar de você. E no final, ele vai indenizar todo o trabalho que você fez pela causa dele. E só recebe indenização quem gastou demais. Você gastou sua paciência, você gastou seu tempo, você gastou os seus nervos, você gastou o seu amor, você gastou a sua alegria, você focou toda a sua vida aqui. Ele está dizendo: eu vou indenizar você. Cuide dele, cuide dela, porque no final você não tem noção daquilo que você vai receber em troca. Eu vou ler um texto aqui que diz assim: na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu essa pergunta:
mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não. Não faz referência à nacionalidade, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então o próximo não é aqueles que fazem parte da nossa fé. O próximo não é aqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa família, mas o próximo é todo ser humano que habita nesse mundo. Ele é o seu próximo, ele é a sua próxima, eles são os meus próximos. E Jesus está dizendo que essas pessoas precisam de ser o quê? Cuidada, zelada, amada, assim como você também merece ser cuidado, ser zelado, ser amada. Amarás o próximo como a ti mesmo. Irmãos, no final da história, o doutor da lei era aquele homem que estava caído à beira da estrada. O doutor da lei, o que iniciou a história, era aquele que estava caído na beira da estrada. Mas a história diz que o bom samaritano Jesus Cristo se compadeceu dele. Parou a caravana do céu para atender aquele mero pecador, aquele vil pecador que estava semi-morto. Aí Jesus começou a cuidar da vida dele. E Jesus pegou ele, colocou junto dele e o levou para a hospedaria, que é a igreja. Amém. Juntamente com o sacerdote e com o levita, que rejeitaram ajudá-lo. Que essa manhã nós possamos entender que dentro da igreja, por mais que aqui não seja um lugar de pessoas perfeitas, ainda assim é o lugar mais seguro. É o lugar onde o bom samaritano lhe colocou. E ele está dizendo: permaneça aqui até que eu volte. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Porque a caminhada, ela nunca vai ser fácil. A caminhada, ela vai ser árdua. Vai ser difícil. Há momentos nessa caminhada que você vai pensar em desistir. Há momentos nessa caminhada que você pode se desviar. Mas que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Para que a gente nunca venha ter no nosso coração o desejo de abandonar a hospedaria do Senhor. Porque ela é o lugar mais ideal para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sendo tratados pelo Senhor dos Senhores, pelos médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos cuidar dessa igreja com mais amor, que nós possamos cuidar dessa igreja com mais carinho, que nós possamos cuidar dessa igreja com mais empenho, que nós possamos cuidar dessa igreja com os nossos bens, porque na verdade não é nosso, é dele. Ele apenas está emprestando para que eu e você possamos usar. Use as suas mãos para a edificação da noiva do Cordeiro. Use as suas mãos para honrar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus possa permanecer na nossa vida. E diz pessoas da nossa família que ainda não estão aqui, e nós temos que orar por elas. E diz pessoas que estão sofrendo, que não entendem por que estão sofrendo. Pessoas que estão caídas na beira da estrada desse mundo, assim como um dia eu estava, assim como um dia você estava. Mas o bom samaritano se compadeceu de nós e nos resgatou. E tem cuidado de nós até hoje. Ele não deixou a gente só.
o dono da hospedaria é o Senhor Jesus. Mas Ele deixou que pessoas, eu e você, pudessem cuidar de todos aqueles que estão entrando e que ainda vão entrar, do que já estão e do que ainda vão entrar aqui. E veja que responsabilidade nós iremos ter. Um dia nós seremos chamados a Deus e Ele perguntar: o que você fez com os hóspedes que eu coloquei na hospedaria? Como você cuidou deles? Como você amou eles? Porque no mesmo processo que eu fiz para levar você até ela, eu fiz com ele também. A missão Caleb está aí. Que ela não seja apenas a missão de 15 dias, mas que ela seja a missão de 365 dias. E que seja uma missão até que ele volte. A hospedaria ainda é o melhor lugar do mundo. Amém? Vamos convidar os nossos irmãos. É o trio que vai louvar? Convidar o trio para eles virem louvar o Senhor. É porque você é a líder, aí a líder responde primeiro, né? É por deixar ele aí, porque descarrega bem. Ninguém me amou assim, a ponto de morrer por mim. A terra ouviu o seu clamor quando expirou lá na cruz. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, vai por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha
a vida eterna. Ninguém me ama assim. Eu te agradeço, meu Deus, o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei. Eu sei que te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me amou assim. Amém. Para finalizar, para a gente orar, lembra dos 4 T's? Não? Eu não se fez assim, não. Primeiro T. Cuide da hospedaria do Senhor com o seu tempo. Cuide da hospedaria do Senhor com o seu talento. Cuide da hospedaria do Senhor com o seu tesouro. Cuide da hospedaria do Senhor com o teu templo. E para finalizar, cuide da hospedaria do Senhor com todo o teu amor. Porque no final, Ele vai indenizar você. Ele está voltando. E que nós possamos estar esperando. Não sejamos igual às nécias. Sejamos igual às prudentes, que estavam esperando. Não importava a hora que o noivo ia chegar, elas estavam esperando lá na porta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muitas das vezes falta paciência, porque Tu sabe que somos limitados, somos falhos. Muitas das vezes falta vontade, porque somos limitados. Mas em meio às nossas limitações, nós clamamos que o Senhor tenha de misericórdia e coloca em nós um espírito inabalável, para que possamos cuidar dos Teus filhos e das Tuas filhas até que o Senhor volte. Nos dê um sábado na Tua presença. Abençoa a nossa ida logo mais ao campo, para que o anjo do Senhor esteja à nossa frente, cuidando de nós. Abençoa nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Nos dê um sábado na Tua presença, para os méritos de Jesus. Amém.